Canal Antena Gospel é com você, atualizando teu caminho de fé. Se inscreva e deixa o like então. Juntos vamos espalhar essa canção. Minha Antena Gospel está captando algo forte, fortíssimo. E olha, anteninhas, não é revelação de campanha de 7 cestas não, é alerta mesmo. O que era para ser um culto de adoração e reverência ao Senhor, tem se tornado palco de coreografias pra lá de ousadas. É isso mesmo que vocês ouviram, coreografias com sensualidade dentro da casa de Deus. E não é exagero não. É vídeo, é viral, é polêmica real. Hoje em dia, se você entrar em qualquer rede social e digitar dança gospel ou coreografia na igreja, vai se deparar com um desfile de movimentos que mais parecem saídos de clipe de pop internacional do que de uma ministração ungida. Meninas e rapazes rebolando, fazendo passos de funk, quadradinho, passinho de TikTok e ainda misturando tudo isso com louvor. E detalhe, tudo dentro da igreja com luz colorida, figurino justo e aplausos da plateia. Tá repreendido. As gravações geralmente são feitas durante congressos de jovens, cultos temáticos ou até em festivais gospel. O problema não está na dança em si, porque dançar para Deus, como fez o rei Davi, é bíblico sim, está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14. O problema, minha gente, está na sensualização dos movimentos, no espírito do mundo infiltrado nos gestos, no apelo estético que grita mais alto que o Espírito Santo. Tem vídeo que mostra moças com roupas coladas ao corpo fazendo passos sincronizados com viradinhas de quadril, poses provocantes, olhares sensuais e músicas que falam de graça, cruz e salvação. Fica difícil para quem assiste entender se está vendo uma ministração ou um show de talentos gospel da TV secular. E não para por aí, viu? Alguns dos vídeos mais polêmicos mostram igrejas lotadas com jovens animadíssimos dançando em cima do altar, enquanto pastores e líderes apenas observam, sem interferir. Muitos irmãos e irmãs nos comentários dessas postagens se perguntam: cadê o temor? É isso que ensinam nas escolas bíblicas agora? Jesus está sendo glorificado ou ofendido? E enquanto isso, o algoritmo entrega esses vídeos para o mundo inteiro. O nome de Jesus sendo levado em trends, sim, mas de uma forma que tem feito até crente de berço sentir vergonha alheia. E sabe o que é mais dolorido, anteninhas? Muitos desses vídeos estão sendo usados como zombaria por canais ateus, críticos da fé e até por satanistas que compartilham com frases como: olha o novo gospel, agora com funk e sensualidade. Evangelho Nutella é isso aí. É por isso que minha Antena Gospel faz esse alerta com tanta firmeza. Estamos correndo o risco de ver a adoração virar performance, o altar virar palco, e o Espírito Santo ser trocado por aplausos. Tem pastor que já foi entrevistado dizendo que é melhor ver a igreja cheia com dança ousada do que vazia com reverência. Será, minha gente? Enquanto uns falam que Deus vê o coração, e que o importante é a intenção, outros clamam pela volta da santidade no culto. E no meio dessa confusão, muitos jovens ficam perdidos. Posso dançar para Deus do meu jeito, ou tem limite? A verdade, anteninhas, é que essa polêmica não é de hoje. Mas com as redes sociais e a cultura do viral, o que antes ficava entre 4 paredes da igreja agora se torna assunto mundial. E a reputação do evangelho, que devia ser luz no mundo, muitas vezes vira piada. Estamos confundindo liberdade com libertinagem? Estamos evangelizando ou entretendo? Estamos impactando com o espírito ou apenas provocando reações? Fica o questionamento: onde vamos parar, igreja? Será que é isso mesmo que Jesus quer ver quando diz que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade? Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Ou estamos usando o nome de Deus para justificar uma performance que no fundo só agrada a carne? Minha Antena Gospel está em alerta total, anteninhas. Algo está fora da frequência. E se não regularem esse sinal, a interferência pode ser grave. Minhas anteninhas abençoadas, agora que a gente já entendeu o tamanho do abacaxi que tá caindo no meio da igreja, é hora de descascar com discernimento. Porque se tem algo que Deus nos deu foi o Espírito Santo para guiar, não é? E quando a gente vê essas coreografias sensuais invadindo os cultos, precisamos parar e perguntar: isso glorifica o Senhor ou glorifica o ego do dançarino? Vamos começar pelo começo. Davi dançou sim. E dançou com força, com liberdade e com alegria. Mas dançou com roupa sacerdotal, dançou diante da Arca da Aliança, com o coração quebrantado e em adoração profunda. Isso está escrito no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14. Agora, dançar no altar hoje em dia parece mais com performance de show pop do que com ato profético.
Aí alguém diz, mas é a linguagem dos jovens. Ok, a gente concorda que é importante alcançar os jovens, falar a língua da nova geração, usar criatividade no culto. Mas desde quando linguagem dos jovens tem que ser sinônimo de sensualidade? Desde quando para atrair jovens à igreja precisa parecer um camarim de clipe musical? Vamos colocar o dedo na ferida com amor e temor. O que estamos chamando de adoração hoje é muitas vezes autopromoção. O culto virou vitrine, a ministração virou trend. E a presença de Deus fica em segundo plano quando o que mais importa é bombar no Reels ou pegar 1 milhão de views no TikTok. E a situação fica ainda mais grave quando essas apresentações não são só toleradas, mas aplaudidas e promovidas por líderes e ministérios inteiros. Tem pastor que bate palma para dança que deveria ser repreendida no amor de Cristo. Tem igreja que investe em iluminação de balada, som de boate, figurino apertado e até efeitos de fumaça no altar, mas se esquece de investir no básico: santidade, ensino bíblico e arrependimento. É como se, para manter a juventude, fosse preciso sacrificar o temor. Mas eu te pergunto, anteninha, será que precisamos baratear o evangelho para ele ser aceito? Será que o jovem precisa de show ou de poder? Será que não é melhor ver meia dúzia de jovens chorando no altar do que 100 dançando uma coreografia vazia de unção? Jesus mesmo já alertou sobre isso. Ele disse em Mateus capítulo 15, versículo 8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A Bíblia também fala que nos últimos dias muitos terão coceira nos ouvidos e buscarão mestres que digam aquilo que eles querem ouvir, e hoje, o que muitos querem ouvir e ver é um evangelho sem cruz, sem renúncia e agora, até sem pudor. O louvor é uma arma espiritual, não um espetáculo. Na Bíblia, quando os levitas tocavam e cantavam, os inimigos eram derrotados, o povo se quebrantava, a glória de Deus descia com poder. Hoje, o que desce é comentário. Que look foi aquele? Você viu aquele rebolado da terceira menina? Me manda o Insta dela. É por isso que muitos pastores sérios e homens de Deus têm se levantado contra essa distorção. Eles têm pregado arrependimento, santidade e discernimento espiritual. Mas infelizmente estão sendo chamados de religiosos caretas e sem visão. Afinal, parece que hoje em dia é proibido corrigir. Se você fala algo, logo vem alguém com aquele discurso pronto. Não julgueis. Mas esquecem que o próprio apóstolo Paulo ensinou a igreja a julgar todas as coisas, inclusive o que acontece dentro da própria igreja. A dança, quando feita com propósito, modéstia, unção e reverência, pode ser um ministério poderosíssimo. Mas quando se torna sensual, provocativa ou mundana, perde totalmente seu propósito espiritual. E mais que isso, se torna pedra de tropeço para os fracos na fé. Quantos jovens recém-convertidos, sedentos por transformação, entram numa igreja e se deparam com essa confusão entre liberdade e libertinagem? Quantos desviados voltam procurando um abrigo espiritual e encontram uma pista de dança no altar? Como vamos pregar santidade se o púlpito transmite carnalidade? Não dá para misturar azeite com perfume do mundo. Não dá para querer mover de Deus e dançar igual no TikTok. Ou é adoração ou é ostentação. Ou é louvor ou é sensualização. Ah, mas Deus vê o coração. Verdade. Mas o homem vê o exterior, e o escândalo que essas danças estão causando é real e destrutivo. E sabe o que mais? Tudo isso está distraindo a igreja da verdadeira guerra espiritual. Enquanto a dança sensual vira pauta, a oração diminui, o jejum enfraquece, e a palavra vai sendo esquecida. Estamos entretidos demais para estarmos preparados. Minhas anteninhas abençoadas, depois dessa palavra forte, cheia de discernimento, temor e verdade, eu deixo a pergunta no ar. Mas o eco dessa pergunta precisa atingir corações e sacudir consciências. Afinal de contas, estamos adorando a Deus ou apenas nos apresentando para uma plateia digital? Quero muito ouvir de vocês aqui nos comentários. Você já presenciou esse tipo de coreografia na sua igreja? Qual é o limite entre criatividade e irreverência no culto? A linguagem jovem deve ser usada na igreja? Sim, mas até onde? Balão de fala escreve aqui embaixo. É adoração ou é ostentação? Sua opinião é essencial, minha anteninha. Porque esse canal aqui não é feito só da minha voz, é construído com os discernimentos e reflexões de um povo que ama a verdade mesmo quando ela dói. Giroflex, atenção, atenção, povo de Deus. Esse não é só mais um vídeo de polêmica. Isso aqui é um alerta espiritual. Porque quando o mundo entra na igreja e ninguém percebe, isso é apostasia silenciosa. E o que começa com um passinho diferente, um figurino ousado ou uma dancinha que só o pessoal da internet vai ver pode virar uma brecha espiritual gigantesca.
A palavra diz no livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 6. Mas se o atalaia vir que a espada vem, e não tocar a trombeta, e o povo não for avisado, e a espada vier e levar alguma alma dentre eles, esta foi levada na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. Eu sou apenas uma serva, mas minha trombeta é esse microfone, e eu toco ele com temor, porque enquanto muitos estão em silêncio, o Espírito Santo está levantando vozes que não têm medo de dizer: tá errado sim, e precisa voltar pro altar da santidade. Câmera de filme, e se você chegou até aqui, anteninha, é porque ainda há em você um coração sensível. Você não está anestesiado pelo entretenimento. Você sente a presença, você sente quando o Espírito se retira. Você sente quando a dança é performance e não é oferta. Então compartilha esse vídeo. Manda nos grupos da igreja, nos ministérios de dança, nos cultos de jovens. Esse alerta precisa ser escutado. Não para gerar briga, mas para gerar quebrantamento. E vamos combinar uma coisa? Taxinha, se você quer ver mais vídeos assim, cheios de discernimento e análise cristã com temor e humor, já se inscreve no canal Antena Gospel. Ativa o sininho das notificações e deixa aquele like ungido. Taxinha, ajude esse canal a continuar sendo uma voz de equilíbrio no meio da confusão. Aqui a gente denuncia sim, mas com graça. Expõe sim, mas com amor. Questiona sim, mas sem escândalo desnecessário. Minhas últimas palavras de hoje são com lágrima no coração, mas fé firme como rocha. Dedo indicador apontando para a direita, que o Espírito Santo nos visite novamente com espírito de temor, moderação e sabedoria. Dedo indicador apontando para a direita, que os altares sejam limpos, que os ministérios de dança sejam restaurados, que o louvor volte a ser trono para a presença de Deus, não passarela para o ego. Dedo indicador apontando para a direita, que os nossos jovens dancem sim, mas como Miriam dançou, com timbréus e júbilo, após a vitória e com temor. Antena de satélite, aqui é a Antena Gospel, conectando o céu à sua tela com coragem, clareza e compromisso com a verdade. Porque aqui, o show para e o altar fala. Fiquem na paz que excede todo entendimento. E lembrem-se, quem dança com santidade move o coração de Deus, mas quem dança com vaidade move apenas a plateia. Até o próximo alerta, anteninhas. E que o próximo culto não precise de performance, só de presença.